E aí, como vocês estão? O horário que eu mais gosto de sair é à noite. De manhã em Tóquio tá muito, muito denso. Tipo assim, tem muita gente andando pra lá e pra cá e eu não suporto lugar assim com muito lotado, sabe? Eu nunca gostei desde pequeno. E à noite eu até prefiro, porque além de ser bem mais fresco, ainda mais agora que a gente tá no verão, tem menos pessoas no meio da rua. E a atmosfera, poxa, a atmosfera à noite é totalmente diferente. Tem essas lanternas, tem esses LEDs, neons, assim, iluminando a rua e tal. Ainda mais assim no Japão, que praticamente, se vocês perceberem, não tem poste de luz como no Brasil, né? São bem espaçados os postes, o que acaba criando bastante contraste e ainda, tipo, exaltando ainda mais os LEDs, né? Os neons. E uma coisa, assim, que é muito diferente o Japão do Brasil. Assim, tem várias coisas, né? Mas, que põe uma pulga atrás da orelha para quem quer se mudar, quer viver aqui, são os terremotos. Não só os terremotos, assim, como tufão e tsunami, né? E assim, o pessoal acha que é meio raro, mas não. Terremoto, principalmente tufão, é muito furacão, né? É muito comum aqui. Por exemplo, hoje na notícia passou que estava passando em terra, né, o furacão número 6. E o que significa isso aí, furacão número 6? Aqui, é diferente de outros países colocam o nome, né, furacão Katrina, furacão não sei o que, furacão Zé da Manga. Aqui, quando vira o ano, vira o número dos tufão. Então assim, se a gente está em janeiro e aparece o primeiro furacão em janeiro, eles colocam o furacão número 1, né? Então, se agora, quando eu estou gravando esse vídeo, é o furacão número 6, significa que já passaram, além desses, 5 furacões no Japão, né? Então, esse já é o sexto, para vocês terem ideia, né? Então, a gente está no sexto furacão que passou esse ano, né? E até o final do ano vai muito mais. Agora que é verão, provavelmente vai surgir mais 2, 3, porque o verão aqui tem bastante mesmo, furacão, né? E eles, assim, dificilmente eles cortam o Japão, né? Dificilmente eles cortam o Japão, eles ficam bem na área costeira, porque geralmente eles se formam no mar, tal, ou vêm de outro país, o que... E assim, eu não sei se é porque eu moro perto de Tóquio, e Tóquio é uma cidade planejada, né, de certa forma. Todas as construções aqui, elas são feitas para o terremoto não abalar. Até tanto aí que tem, tipo assim, imagina, prédios bilionários, né? Tipo, prédio da Sony, prédio de empresas, entende? Muito grandes, elas não podem se abalar com qualquer terremoto. Então, assim, eles têm toda uma infraestrutura. Aqui eles têm, ali se tem a base do prédio e tem uma mola que vai, tipo... quilômetros para baixo do solo, né? Para essa mola segurar a estrutura. E uma coisa que eu gostaria de falar, que eu queria falar, né? É o terremoto que deu em Fukushima. Para quem não sabe, esse terremoto que deu em Fukushima, ele foi responsável aí pelo desastre, né? Lá da usina de Fukushima, uma usina nuclear. E já fazem o quê? Se eu não me engano, 11 anos. 11 anos, né? Que isso aconteceu. E por incrível que pareça, eu estava esse dia que teve esse terremoto e depois um tsunami no Japão. E assim, eu não vou falar como que aconteceu do desastre na usina, que ela explodiu e tal. Tem como ver aí na internet, vai ser muito mais detalhado do que eu falar. Mas assim, o que eu posso falar é da minha experiência que eu tava nesse dia, né? Como foi pra mim, a minha experiência de passar por esse terremoto que não foi igual os terremotos que costumam ter aqui. E é normal ter terremoto aqui. E esse terremoto em si, quando aconteceu, eu tava trabalhando. Se eu não me engano, eu tava lá trabalhando, né? E eu fazia turno alternado nessa época, né? Pra quem não sabe como que esse turno alternado é assim, uma semana de manhã, uma semana de noite. Uma semana de manhã, uma semana de noite. Então é um turno horrível, né?
E quando deu esse terremoto, eu tava com sono mesmo, tava trabalhando lá com sono e tal. Eu pensei que assim, tipo, sabe quando você fica com muito sono, você fica bambo? Ainda mais no trabalho? Eu pensei que, tipo, eu tava, tipo, pescando, sabe? Pescando eu digo, tipo, caindo no sono, né? Aí de repente, assim, veio um japonês correndo em direção pra mim e falou: abaixa, abaixa, vai pra debaixo da mesa. Aí eu fiquei, hã? Aí ele falou: tá tendo um terremoto muito forte. E aí, putz, aí eu me toquei, eu olhei para as lâmpadas, tava tudo se mexendo, ó, as prateleiras e tal, estavam todas balançando mesmo, balançando bem forte. Então aí na hora que eu me toquei, caramba, tá tendo terremoto. Aí a primeira coisa que eu fui fazer foi ir para debaixo da mesa. Porque aqui, como terremoto é uma coisa muito frequente e é uma coisa que pode arriscar a tua vida, então desde pequeno as criancinhas ali na escola, elas têm treinamento de terremoto, né? Elas são ensinadas como agir num terremoto, desde pequenas mesmo ali, jardim de infância, o fundamental, né? Elas são instruídas ao quê? A primeira coisa é ir para debaixo de uma mesa, né? Proteger a cabeça e tal, e esperar passar, né? Então, assim, foi a primeira coisa que eu fiz, né? E aí eu fiquei lá e demorou mesmo. Mas eu tava tipo assim, eu tava meio desnorteado, não sabia muito bem o que tava acontecendo, então eu fiquei de boa lá, né? Só que depois que eu saí lá debaixo da mesa, eu vi o estrago que fez. E olha que da onde deu o terremoto ali em Sendai, Fukushima, pra onde eu tava, que eu tava bem perto de Tóquio, bem no centro mesmo, é muito distante. É muito distante. A gente tava muito distante do epicentro, né? E tipo, tinha muita coisa ali no meu trabalho, tava tudo jogado no chão. Jogado mesmo. Ninguém se machucou, nada. Mas tipo, eu já é normal ter terremoto aqui. É normal mesmo. E eu, tipo, nunca tinha visto igual aquele, tipo, de estar tudo jogado no chão, né? Aí a gente tava lá, né, no trabalho. Veio um cara, a gente se juntou, todo mundo, né? Assim, na sessão. E aí teve a contagem de pessoas, né? Pra ver se não tava faltando alguém, se ninguém, tipo, tava no banheiro ou se acidentou, assim, em algum lugar, né? Tem que procurar essa pessoa, não pode perder o controle, né? Aí, tipo assim, na contagem de pessoas, tinha muita gente que já foi pra rua, já foi embora, tá ligado? Tipo assim, deu no pé, não queria nem saber o que tava acontecendo. Aí depois dessas pessoas, né, porque no treinamento, quando dá o terremoto, todo mundo depois tem que se juntar na sessão lá num lugar muito específico para ter essa contagem. Essas pessoas que foram para casa, sei lá, foram para rua, depois levaram uma comida de rabo, né? E por engraçado que seja, a maioria que fez isso foi brasileiro, né? Um monte de brasileiro deu no pé e tal. Aí depois os chefes teve que ligar, ir atrás e tentar descobrir o que estava acontecendo, porque a princípio ficaram preocupados, né? Que vai que em algum lugar ali da empresa sofreram tipo um acidente, não sei, né? E aí, beleza, aí deu isso daí, uns 2, 3 dias depois, não se tinha ouvido de falar de alguma coisa em relação à usina nuclear. Eu pelo menos não ouvia, né? O que acontecia bastante depois desse, que deu o terremoto, na verdade, né? E deu o tsunami, né? Isso aparecia na TV, né? Que primeiro, geralmente, dá um terremoto muito forte e segundo, vem as ondas gigantescas, né? 6, 10 metros, 40 metros, né? Parece que chegaram aí até 40 metros de altura essas ondas. É uma altura aí absurda, né? Se for pensar, né? E assim, nos 3 primeiros dias, quando teve o terremoto, esse terremoto muito forte, nos 3 primeiros dias, eu não liguei, não sabia nem o que estava acontecendo em relação à usina. Eu ligava a TV ali aleatoriamente, só para ligar mesmo, para saber as notícias, e falava muito terremoto, falava muito do tsunami e tal. Aí nessa primeira semana de trabalho, teve muita queda de luz, né? Teve muita queda de luz. Aí que começou a vir a história de que teve uma explosão ali na usina de Fukushima, né? E tudo isso que eu tô falando é experiência minha.
Não é coisa que eu vi, eu tô falando experiência minha, tá? Se alguém quiser saber bastante sobre esse negócio da usina, procura aí, eu tô falando experiência minha mesmo. E aí teve bastante queda de energia e tal, breakout. Aí que começou a vir na notícia o negócio da usina e tal. Aí, mas a princípio não parecia nada grave e tal. Acho que o governo apaziguava bastante coisa ali. E só o que dava medo, ainda mais quando eu ia pro trabalho, é que as pessoas no meio da rua, que eu tinha que pegar trem pra ir pro trabalho e tal, as pessoas no meio da rua, principalmente os velhinhos, eles estavam andando tudo de mochila, sabe? E não é assim normal ver tanta gente andando de mochila. Eles estavam andando tudo de mochila. Depois eu fui saber que isso daí é tipo kit de sobrevivência, essas coisas, né? Eles estavam tipo assim com medo que fosse acontecer alguma coisa, né? Eles estavam com medo que tivesse, sei lá, um apagão ou alguma coisa em relação a radiação e tal, né? Ou eles ficassem presos em algum lugar, né? Só que isso dava medo, porque imagina só, um monte de gente no meio da rua saindo com mochila. Isso te dá uma sensação assim de medo, sabe? Tipo, por que, meu? Por que tá todo mundo com mochila? Por que tá todo mundo comprando kit de primeiros socorros? Tinha gente andando de capacete no meio da rua, cara. Então, assim, em si, a situação do que estava acontecendo e tal, pelo menos pra mim, não era, tipo, perigoso ou uau. Mas o fato de como as pessoas, como os japoneses estavam encarando aquilo, sabe, me deixava assim com o pé atrás, pô. Porque parecia ser mais grave do que eu via nas notícias e tal, né? E nesse, acho que até um mês, né, depois do terremoto que aconteceu, uma coisa aí que poucas pessoas sabem, quando tem um terremoto muito grande, depois ele tem réplicas. Como assim réplicas? Tem um terremoto muito grande ali, a placa tectônica, ela se deslocou, aí ela vai se deslocando de pouco em pouco até ajeitar. Então teve um terremoto muito grande e depois teve várias réplicas, que seriam mini terremotos. E isso aconteceu, assim, se eu não me engano, um mês direto. Era tipo mini terremotos de 10, 15 segundos. Você sentia tremer, sabe? Mas não era forte. E acontecia tipo assim, 3, 4, 5 vezes ao dia. Era normal esses mini terremotos, né? E assim, teve vez que eu cheguei, né? Tinha várias. Cheguei em casa depois do trabalho, tinha várias coisas assim, tipo tempero, coisa da cozinha assim que fica jogado mesmo, caída assim no chão, né? E aqui no Japão tem uma revista assim destinada ao povo brasileiro, né? Uma revista gratuita, se chama Alternativa, aonde eles colocam assim empregos em várias regiões, tudo em português assim, né? E é voltado pro brasileiro, então são lugares assim que tem empreiteiras brasileiras e tal. E nas páginas assim do começo também tem algumas notícias relevantes assim que tá acontecendo no Japão, e tal. Só que aí eu sempre pegava essa revista assim para ver emprego, né? Tipo, se não tinha um emprego melhor aqui na área que eu moro, tal. E todo brasileiro assim que faz isso aqui, né? E o que eu vi, assim, do nada começar a aparecer era emprego ganhando, tipo, muito, muito. Na época, a média aqui salarial, por hora, né? Que aqui a gente ganha por hora, era tipo a média, assim, pros homens e tal, era mais ou menos 1.200 ienes, 1.500 ienes, assim, que dá mais ou menos uns 13, 14 dólares a hora. E tipo, tinha lugar pagando, vou falar em dólar, mais fácil, 50 dólares a hora, 60 dólares a hora pra trabalhar só 5 horas. Aí tipo, eu falava, caramba, quase 5 vezes o meu salário em hora isso daqui. O que será que é? Aí eu ia lendo, né, a descrição do serviço, né. Muitos não falavam o que era, né, se tinha que ligar, né. Outros já falavam que era em Fukushima, então você já ficava esperto. Pô, Fukushima, onde teve o negócio da usina nuclear. Então deve ser coisa ruim, né? Aí, eu até liguei pra um, assim, por curiosidade mesmo, né? Falei lá com o cara. E ele falou assim, ó. O serviço era
para pegar destroços perto da usina de Fukushima. Por isso que só podia trabalhar 5 horas e ganhava tanto, né? Aí também liguei em outro, né? O outro falou que era para procurar corpos no meio de entulho, né? E também só 5 horas. Mas assim, o que deixava com a pulga atrás da orelha, esse negócio de 5 horas. Porque aqui todo mundo trabalha no mínimo 8 horas, no mínimo, entre aspas, né? Porque mais ou menos a gente é obrigado a fazer hora extra, né? Eu, por exemplo, trabalho 10 a 12 horas por dia, entende? Eles falam que o mínimo é 8 horas, mas no final, se você não fazer as horas extras, você é olhado de maneira diferente e tal. É um negócio cultural. Tá lá falando pra fazer 8, mas nunca é 8 horas que você tem que fazer, né? E, pô, eu fiquei com o olho grande, mano. Tipo, trabalhar só 5 horas e ganhar pra caramba. Mas eu fui ver, assim, pô, tem algo errado, né? Falaram que não era na usina, era perto e tal. Mas aí eu fiquei pensando, tem radiação nisso daí. E nessa mesma época, surgiu, eu não tenho como comprovar isso, ficavam falando perto de mim, os japoneses e tal. Surgiu um boato, assim, uma especulação que eles não conseguiram gente ali pra limpar a área perto da usina, os destroços e tal. Então quem veio lá pra ajudar, quem ofereceu, foi a Yakuza, né? A Yakuza, ela foi lá e se ofereceu mão de obra, gente, né? Pra limpar os destroços, procurar corpos e tal, porque os japoneses não queriam. Não importa quando você pagasse para os japoneses, você falasse que era ali perto de Fukushima, eles não queriam, de jeito nenhum. Então teve essa especulação que eu não sei, assim, foi o que estavam falando perto de mim. Mas assim, esse negócio do emprego, que apareceu no classificados de empregos aqui, isso realmente aconteceu, né? Realmente aconteceu. E eu não sei se era tipo assim, eles começaram a contratar estrangeiros por causa do governo. O governo queria manter meio que escondido esse negócio que tem radiação ali. Eu não sei qual que era deles. E aí outra coisa que aconteceu é que, assim, no supermercado, quando você via que o negócio, que a carne, porque que toda carne, tudo assim que é em bandeja aqui no Japão, eles têm de onde que vieram, né? De que estado, de que província eles vieram, né? Se veio de Tóquio, Osaka. Aí tudo que era de Fukushima, o próprio japonês falava, não pega isso aí não pega isso daí não que é perigoso e tal, né? E por um grande tempo ali o pessoal que trabalhava em Fukushima, assim, o pessoal trabalhava longe, nem na área perto da radiação. Esse pessoal começou a falir mesmo, porque ninguém queria pegar, né? Ninguém queria pegar uma carne, algum produto que foi feito ali em Fukushima, né? Aí começou até a ficar mais barato no mercado. E para quem não sabe, a maior parte assim da energia produzida aqui no Japão são produzidas por energia nuclear, né? Ou seria usinas nucleares, né? E o Japão ele tem, se eu não me engano, 17 usinas nucleares. E depois do que aconteceu ali em Fukushima, a população ela ficou meio revoltada, tal, achando que ia acontecer um Chernobyl 2 ali. E o Japão é pequeno, se começar a espalhar radiação, vai espalhar pelo país inteiro, não vai sobrar lugar assim para conter, porque é um país muito pequeno, né? E depois disso tudo só ficaram 6 usinas nucleares, né? O que, assim, eu senti no meu bolso, né? A energia começou a ficar muito mais cara, porque as empresas ali que produziam, elas começaram a falar que estavam acima da capacidade, né? Sempre trabalhando no máximo, assim, para produzir mais energia depois que as outras usinas foram paradas, porque o governo pediu para parar, ou porque elas foram rever, né, o processo de segurança delas, né? Porque em Fukushima, depois que fizeram um laudo, parece que teve vários casos assim de irregularidades. Era uma usina muito velha, né? E eles não tinham testado tudo, não tinha gente que sabia todas as funções da usina e tal. Tinha um pessoal bem competente ali, principalmente na área da manutenção, né? Então, assim,
dessas 17 só estão operando 6 hoje, muito é por causa que eles estão reavaliando essas usinas, né? E o povo, ele volta e meia aí tem marcha para parar a energia nuclear no Japão, mas, poxa, quase 100% da energia que o Japão usa é nuclear. Então, assim, se eles pararem de produzir energia nuclear, infelizmente, vai falir o país. Ele não está preparado para ter outro tipo de energia agora, do nada, assim, entende? E assim, essa usina, e essa usina em Fukushima que teve essa explosão e tal, parece que estava vazando água. E essa água, ela tá infiltrando o solo, tá? E também água de chuva e tal. E essa água contaminada, eles estão guardando ali perto, né? Em tipo caixas d'água, vamos dizer assim, são caixas d'água preparadas para isso. E estão filtrando essa água para jogá-la no mar, né? Só que eles conseguem filtrar, né, a radiação e tudo mais, mas eles não conseguem filtrar da água um único elemento chamado trítio. É o único elemento que eles não conseguem separar da água. E só que assim, já tá ficando sem lugar lá perto da usina para jogar essa água que tem trítio, né, no mar, porque não tem outro lugar para eles jogarem, né? Eles não querem jogar no próprio solo deles, então eles querem jogar no mar. E se eu não me engano, eles vão fazer isso ainda esse ano, porque não tem mais espaço para eles guardarem tanto negócio de água. E aí, o Japão mesmo, ele fala assim que não tem problema, a radiação é pouquíssima, vai ser diluída no mar, não vai causar nada e tal. Mas o povo e os outros países estão muito preocupados, né? Porque ali o povo japonês, ali quem mora ali perto da área, né, da costa e tal, tá preocupado, porque o povo ali vive de pesca, o povo exporta pesca, tem peixes para outras províncias ali, né? Então vai acabar, tipo assim, mesmo que não faça mal, vai denigrir quem mexe com produtos do mar ali na área, né? Porque ninguém, assim, tipo em Tóquio, vai querer comprar um negócio que sabe que soltou água radioativa ali perto, né? Ninguém é doido de usar, né? De comer um peixe que venha daquela área, né? E a China também. A China tá falando que não é seguro, tal, que também vai lascar o mar dela, né? Porque a água, ela vai fluir até lá e tal. Então tá rolando muita discussão em relação a isso. Apesar do Japão, ele parece ter conseguido o aval ali do lugar que trata esse negócio nuclear, que trata de segurança nuclear, essa associação, essa confederação, não sei o nome, parece que ele conseguiu o aval e basicamente, assim, tem toda a documentação para soltar essa água, mas mesmo assim as pessoas ainda estão com o pé atrás, né? Ninguém quer que solte isso, mas o Japão não tem o que fazer ali, né? E daqui pra frente é o que mais eu acho assim vai aparecer em relação ao Japão nas notícias, né? Porque eles vão soltar durante 30 anos, vão tentar diluir essa água radioativa aí com trítio no mar durante 30 anos, né? Então eu acho que isso aí vai dar muito o que falar, até mesmo se for provado que essa água aí tá causando problemas na vida marinha. E vai dar o que falar mesmo, né? Eu não sei como que o Japão vai sair dessa, se realmente for provado que tá causando algum dano. E é isso, mano. Eu só queria entrar nesse hype aí de falar de uma experiência minha aí que eu tive, que eu acho que o mais interessante do que você recitar uma notícia, explicar algo, né, que procurando na internet vão achar bem melhor explicado que eu. É eu ter falado das minhas experiências, né? Que eu tava aqui, eu senti o terremoto, minha visão como pessoa do que eu tava vendo, que tava acontecendo aqui, né? Eu achei legal, eu aproveitei que tava tendo essa notícia aí que o Japão ia soltar água no mar. Eu aproveitei e falei, vou fazer um vídeo em relação a isso daí, porque eu tenho experiência com isso, né? Eu passei, dá pra até ver, dá pra até ouvir, né? Que
foi bem mais fluido esse vídeo comigo falando, porque é uma experiência assim que eu tive, que eu vivi, tava nas minhas memórias. É isso daí. Falou. Abraço. Yeah.